A próxima parada da Expresso Planalto é um transporte ainda melhor para você. Entre as novidades que se encontram em fase de implementação estão a integração das linhas, na qual você pega 2 ônibus com uma só passagem, 8 novos ônibus para as faculdades, 2 ônibus extras para cobrir eventuais atrasos, cobradores em todas as linhas nos horários de pico e monitoramento por GPS. Expresso Planalto Paracatu, tudo de melhor para você. É hora de intensificar o combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja sua família e sua comunidade. Sem ação não tem prevenção. Descarte qualquer objeto que possa acumular água. Não jogue lixo em lotes vagos, bueiros ou vias urbanas. Denuncie focos do mosquito em imóveis ou lotes próximo à sua casa pelo telefone 3671-1139. Faça sua parte. Evite água parada. Sem mosquitos, sem doenças. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho. Novas realizações. Você conhece a cobrança Sicoob? Para escolas, escritórios, fábricas ou qualquer tipo de negócio, o Sicoob tem soluções competitivas de cobrança e uma das melhores tarifas do mercado. Quando pensar em cobrança, pense em quem oferece mais por menos. Pense em Cobrança Sicoob. Cobrança Sicoob. Parece que foi pensada para o seu negócio. E foi mesmo. Procure sua cooperativa e negocie. Sicoob, faça parte. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Dinâmica Móveis e Papelaria. Tudo em artigos de papelaria e uma linha completa em móveis para escritório. Rua Joaquim Murtinho, Centro, 3671-6389. Clínica Provida, especialidades médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almir Laor, Porto Adjuto, 540. Jockey Clube, 3671-1508. Fábrica de Biscoitos Vó Maria. Biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista, 3671-3566. Pamag Pré-moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. Autoelétrica do Newton, baterias, peças e serviços em geral. Rua São Vicente, 359 Centro, 3671-3809. Segunda-feira, 11 de março, e o Jornal da Manhã entra no ar com os principais destaques sobre Paracatu, Minas Gerais e Brasil. Comece bem o seu dia, a sua semana, aqui juntinho com a gente. Olá, bom dia! Já está valendo o prazo para a declaração do Imposto de Renda 2019 com base nos rendimentos de 2018. E para quem tem dúvida de como enviar a informação para a Receita Federal, a gente esclarece agora. O leão está à solta, mas não é esse não. É a declaração do Imposto de Renda. Esse contador já recebeu as primeiras demandas de clientes. Tudo online. Papel é coisa do passado. Alguns se adiantaram, mas ainda faltam documentos. A declaração de imposto de renda é um resumo da sua vida financeira que aconteceu no ano calendário 2018, né? Então, ter todos os documentos juntos e preparados é muito importante fazer a declaração. E, com a tecnologia, a Receita Federal vai estar olhando com mais rapidez, sabendo se você correu o risco, entrou ou não na malha fina, caiu na malha fina, para que você tenha tempo hábil para fazer a retificação e consertar a sua declaração de imposto de renda. O contribuinte tem até o dia 30 de abril para acertar as contas com o leão. Só que tem muita gente que deixa tudo para a última hora e até perde o prazo. Nesse caso, o valor da multa varia de R$ 165 a até 20% do valor do imposto devido. A Receita Federal espera receber mais de 30 milhões de declarações. Existem algumas regras que definem quem é obrigado a declarar. Uma delas é quem recebeu mais de R$ 28.500 em todo o ano de 2018. É obrigatório também para quem ganhou mais de R$ 40 mil em rendimentos não tributáveis ou tributados na fonte, quem teve ganho com venda de bens como imóveis e ações na bolsa, entre outras regras. Neste ano, a declaração tem que ter todos os CPFs dos dependentes, não importa a idade. Com tantos documentos, prazos e regras, é natural surgirem as dúvidas.
Essa faculdade na capital disponibiliza alunos de ciências contábeis para atender a população de graça. O que a gente faz aqui é justamente colocar os alunos, né, na prática de serviços que eles mesmos podem fazer, aquilo que é direcionado para o próprio contribuinte fazer, ele não faz, em virtude de não ter conhecimento específico, né, e nós, como profissionais da área, a gente tem essa competência, então a gente faz essa declaração aqui, a declaração do imposto de renda, e dá algumas orientações também para aqueles contribuintes que tenham alguma dúvida. Fazemos esse filtro, quem pode, qual é o perfil do nosso atendimento, e aqueles que a gente não se encaixa no nosso perfil, a gente faz ali as devidas orientações, pedindo para que ele se dirija a um escritório para que possa ser atendido. A precarização do transporte público faz com que os usuários busquem alternativas viáveis para se locomoverem. Os aplicativos de carros particulares surgem como uma opção de mobilidade urbana pela comodidade. E agora o preço do serviço fica ainda mais em conta para quem opta pelas viagens compartilhadas. Desde que surgiram os aplicativos de carros particulares, deram cara nova à mobilidade urbana. Muita gente se tornou adepta do serviço e o número de usuários continua crescendo a cada ano, por vários fatores. O preço mais em conta e também a facilidade de chamar um carro direto de um toque do celular. Marcela? Uma novidade agora aqui em Belo Horizonte e em outras cidades do país é que os carros por aplicativos, carros particulares por aplicativo, estão compartilhando as viagens. Ou seja, mais pessoas que não se conhecem podem pegar o mesmo carro quando elas têm um destino em comum. A principal vantagem dessa escolha é o preço. Para o motorista não muda muito. Eles recebem por quilômetro rodado, independentemente do número de pessoas no carro. Tem havido sim uma boa demanda, né? E tenho gostado de fazer, porque possibilita que a gente aumente os ganhos, porque você desvia da rota e como a gente ganha por distância, isso é um benefício, né? Dividir a viagem também não é problema para o estudante Daniel. Ele troca sempre que possível a corrida individual pela compartilhada. Eu acho que ele é um excelente método de economia, principalmente para mim que sou estudante, né? Então eu sempre chamo pela questão da economia e da praticidade também, né? De me locomover de um lugar para outro, assim, é mais tranquilo. Por outro lado, muita gente não gostou da novidade. O desconforto e o medo são os principais pontos negativos. Não sei se eu trocaria o conforto de ir sozinha para ir com outras pessoas que eu não conheço direito. É igual aquele Waze carona. Se a gente pegar e for colocar no papel, tipo assim, você vai dar carona pra uma pessoa que você não sabe quem tá lá do outro lado. Então as intenções a gente não sabe, então acho que é um pouco perigoso. Quem também não gostou foram as empresas de ônibus. A Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos se manifestou pedindo à Prefeitura a proibição ou a regulamentação do serviço. A entidade considera uma concorrência predatória. Essas pessoas dividem o valor dessa corrida. Portanto, na verdade, trata-se de um serviço coletivo de transporte. E esse serviço está afetando significativamente as redes de transporte público, porque o transporte público, as linhas de curta distância subvencionam as linhas de longa distância que são mais caras, mas que são necessárias, socialmente necessárias. Os ônibus coletivos de BH são os mais caros entre as capitais brasileiras, o que pode ajudar a explicar a queda de 8% no número de passageiros em 2017, último ano analisado pela BH Trans. A insatisfação do usuário fica clara em uma pesquisa divulgada pelo Instituto de Defesa do Consumidor em maio do ano passado, na qual o transporte coletivo de BH recebeu as piores notas da avaliação. E é justamente no alto custo e na falta de qualidade dos ônibus que os carros por aplicativo pegam carona para oferecerem os serviços. Já chega a substituir um ônibus por um Uber juntos? Você acha que já chega nesse ponto? 80% das vezes. O usuário deve poder escolher o que ele quer fazer, como ele quer seguir de um caminho até o lugar onde ele precisa ir. E se as empresas estão tão insatisfeitas que tragam melhores condições, talvez um preço melhor também para os passageiros, né? Que tem sido algo muito reclamado.
E vamos falar agora de consumo de energia elétrica. Desde o dia 1º de janeiro deste ano, está aí a opção pela tarifa branca, disponível para quem consome mais de 250 kW por mês. A tarifa branca sinaliza aos consumidores a variação do valor de energia conforme o dia e o horário do consumo. Ela é oferecida para as unidades consumidoras que são atendidas em baixa tensão. Nesta padaria, o gasto com energia elétrica gira em torno de R$ 8.000 mês. Sabendo da possibilidade de ter descontos no valor da conta de luz, o empresário pensa em aderir à tarifa branca. É um consumo grande, porém, mesmo tendo essa questão da tarifa branca, eu acho importante a gente fazer um estudo, porque, por exemplo, no horário de funcionamento, no horário comercial, se você usa iluminação, geladeira, não tem como você desligar isso daí, né? Então eu acredito que a tarifa branca seja uma situação importante para quem tem uma produção contínua em série, em que ele possa fazer uma interrupção nesse horário e ter realmente um ganho substancial. Apenas 13% de todas as unidades consumidoras atendidas pela DME podem pedir a tarifa branca. Até agora, só 15 pessoas fizeram a adesão. Quem consome a média de 250 kWh mês ou quem pede uma nova ligação de energia elétrica pode optar pela tarifa. A tarifa branca é uma novidade, ela entrou em vigor no ano passado, mas atualmente, agora no ano de 2019, ela está sendo mais procurada porque os critérios para inclusão na tarifa branca mudaram. Hoje, qualquer unidade consumidora que tenha um consumo médio mensal acima de 250 kWh mês, ou uma unidade nova, uma unidade que inicia o seu consumo agora, ela pode optar pela tarifa branca. O grande diferencial da tarifa branca é que o consumo que ela tem hoje, que é um consumo único, na tarifa branca é dividido em três postos tarifários que nós chamamos. A tarifa branca foi criada pela Agência Nacional de Energia Elétrica com o objetivo de sinalizar aos consumidores a variação do valor da energia conforme o dia e horário de consumo. Ela foi criada para reduzir o horário de ponta, que é o horário em que o sistema elétrico nacional é mais exigido. A intenção é que o consumidor consiga economizar na fatura de energia elétrica, deslocando o seu consumo conforme os horários em que a tarifa é mais barata. Mas a DME alerta, se o consumidor aderir à tarifa branca e mesmo assim continuar gastando muita energia no horário de ponta, das 6 às 9 da noite, a conta vai continuar vindo mais cara. Na tarifa branca, ele vai ter 3 horários, o que a gente chama de horário de ponta, que é o que ele consumir das 18 horas às 21 horas, de segunda a sexta. O que ele consumir nesse horário é 82% mais caro do que ele paga hoje na tarifa convencional. Tem depois o horário intermediário, que é 1 hora a mais e 1 hora a menos do horário de ponta. Esse valor, essa tarifa, ela é 15% mais cara do que ele paga hoje. No entanto, no restante do dia, nos fins de semana e feriados, tudo que ele consumir, ele vai pagar 23% mais barato. Isso fez o Vanir pensar melhor como a medida pode ajudar ele a economizar, já que no horário de pico a padaria também gasta bastante energia. A gente já tem um trabalho aí da gente otimizar a questão, principalmente da nossa produção, que tem os equipamentos pesados, de fazer isso fora do horário de ponta, horário de pico. O Jornal da Manhã vai para um breve intervalo e volta já. Continue ligado. É hora de intensificar o combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja sua família e sua comunidade. Sem ação não tem prevenção. Cheque e limpe mensalmente as calhas e canos expostos. Remova e limpe regularmente o reservatório de água atrás da sua geladeira. Mantenha tonéis, barris e sua caixa d'água sempre muito bem fechados. Faça sua parte. Evite água parada. Sem mosquitos, sem doenças. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho. Novas realizações. Você conhece a cobrança Sicoob? Para escolas, escritórios, fábricas ou qualquer tipo de negócio, o Sicoob tem soluções competitivas de cobrança e uma das melhores tarifas do mercado. Quando pensar em cobrança, pense em quem oferece mais por menos. Pense em Cobrança Sicoob. Cobrança Sicoob. Parece que foi pensada para o seu negócio. E foi mesmo. Procure sua cooperativa e negocie. Sicoob, faça parte.
Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Dinâmica Móveis e Papelaria, tudo em artigos de papelaria e uma linha completa em móveis para escritório. Rua Joaquim Murtinho, Centro, 3671-6389. Clínica Provida, especialidades médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almir Laor, Porto Adjuto, 540. Jockey Clube, 3671-1508. Fábrica de Biscoitos Vó Maria, biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista, 3671-3566. Pamag Pré-Moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. Papelaria Exata, onde você encontra tudo em um só lugar. Avenida Olegário Maciel, 482 Centro, 3671-2233. A próxima parada da Expresso Planalto é um transporte ainda melhor para você. Entre as novidades que se encontram em fase de implementação estão a integração das linhas, na qual você pega 2 ônibus com uma só passagem, 8 novos ônibus para as faculdades, 2 ônibus extras para cobrir eventuais atrasos, cobradores em todas as linhas nos horários de pico e monitoramento por GPS. Expresso Planalto Paracatu, tudo de melhor para você. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Juliana Modas. Moda feminina, masculina, praia, modinha, perfumes, cosméticos, produtos eróticos e bazar. Loja com 20 a 60% de desconto. Avenida Quintino Vargas 310, no Paracatu Shopping. Laboratório Carlos Chagas, 46 anos de excelência e qualidade. Referência em análises clínicas, exames laboratoriais e toxicológicos. Atendemos a convênios. Descontos especiais para SUS e Faculdade Atenas. Lojas Avenida. Ofertas imperdíveis com vantagens no nosso cartão Clube Mais. Lojas Avenida. Confecção, calçados e cama, mesa e banho. Avenida Olegário Maciel 810. Eletroneiva, a mais tradicional loja elétrica de Paracatu. Temos tudo em materiais elétricos, padrões CEMIG, luminárias, duchas e acessórios em geral. Rua Josino Valadares, 131 Centro. Estamos de volta com o Jornal da Manhã e vamos falar agora da reforma da Previdência. Saiba como vão funcionar as regras de transição para os servidores públicos. Uma reforma que acaba com as diferenças entre os servidores e todos os outros trabalhadores brasileiros. A nova Previdência prevê que os funcionários que ingressaram no setor público depois da reforma se aposentarão seguindo as mesmas regras do regime geral. Haverá um período de transição para quem ainda está na ativa. No primeiro ano, os servidores poderão se aposentar quando o tempo de contribuição e de serviço somarem 96 pontos. A partir daí, haverá um acréscimo de 1 ponto a cada ano. Ao final da transição, o sistema prevê que os servidores públicos se aposentarão com a mesma idade mínima que o regime geral, 62 anos para as mulheres e 65 para os homens. O tempo mínimo de contribuição será de 25 anos e os futuros servidores terão que cumprir um tempo mínimo de 10 anos no serviço público e de 5 anos no mesmo cargo. Quem quiser receber um benefício acima do teto, hoje estabelecido em R$ 5.839,45, terá de contribuir com um sistema complementar. Fazer com que os servidores públicos, que hoje têm regras muito diferenciadas e muito mais favoráveis, eles convirjam para as mesmas regras dos trabalhadores da iniciativa privada. Essa regra vai ser a mesma daqui para frente para todos os trabalhadores. Você vai receber pela média do que você contribuiu e não pelo último salário que você recebeu quando era ativo. Pelas regras em vigor, funcionários que ingressaram no serviço público antes de 2003 contribuem com 11% do salário e se aposentam com salário integral. Servidores contratados depois desse período se aposentam com 80% de seus maiores salários. O regime diferenciado acaba criando uma grande distorção. Os funcionários públicos são responsáveis por apenas 13% do rombo da Previdência, que em 2018 foi de R$ 266 bilhões, mas geram um déficit individual de R$ 61.429. O valor é mais de 7 vezes maior que o observado para cada um dos trabalhadores brasileiros que seguem o regime geral, R$ 8.053.
As propostas vão no sentido de tentar reduzir esses privilégios e convergir as regras do sistema geral e do sistema público. Muita gente curtiu o carnaval até ontem, domingo. Ações preventivas foram realizadas durante a folia, mas quem não se cuidou e se expôs a relacionamentos duvidosos, a recomendação é procurar um serviço de saúde. Em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, o trabalho foi intenso para evitar o HIV. O carnaval é sinônimo de festa, alegria e diversão. Melhor ainda se agora, após a folia ter terminado, não vier uma ressaca de dúvidas sobre os exageros que podem afetar a saúde, principalmente em relação às doenças sexualmente transmissíveis. Se o folião se expôs numa relação mais íntima e não houve prevenção contra infecções, o ideal é o quanto antes procurar atendimento médico. Como já tem mais de 48 horas, né, nós já estamos caminhando para as 48 horas, a profilaxia praticamente agora é nenhuma. Nós temos que aguardar 30 dias após a exposição para poder, nós fazemos os testes rápidos ou algum sintoma relacionado a corrimento, alguma lesão, alguma ferida, pode procurar o nosso serviço. Com relação ao HIV, nós temos que aguardar 30 dias para a gente fazer a identificação do paciente que se contaminou ou talvez não se contaminou, né? Então é necessário que ele aguarde 30 dias para poder fazer o teste rápido. Atualmente, em Patos de Minas, mais de 400 pessoas que tiveram confirmação para a AIDS nos últimos anos passam por tratamento. A AIDS hoje é uma doença que se cronifica, né? A população tendo o atendimento adequado da doença, tomando as medicações que são preconizadas para o tratamento da doença, ela tem uma vida normal, mas nada, né, impede que a gente se foque muito na prevenção da doença, porque é uma doença que, infelizmente, ainda tem o estigma, né? É uma doença que, se não tratada, ela leva à morte rapidamente. Então, a melhor forma de prevenir, né, é com o uso do preservativo, que a própria Secretaria distribui nesses momentos festivos, né? Nós temos aí a distribuição pelo Centro Viva Vida, né? Nós temos disponíveis também nos postos de saúde para o planejamento familiar, né? Então a gente tem essa preocupação, é lógico, né? Como serviço de saúde, em estar garantindo o melhor para a população, no sentido de que ela não fique exposta ao risco de adquirir a doença. Ao contrário do medo que existia nas décadas passadas, atualmente a população tem encarado a doença de forma diferente, apesar do número crescente de casos. Eu acredito que as pessoas tenham se preocupado e se exposto mais, porque sabem que hoje, né, a AIDS não mata. Mas, por outro lado, o acesso aos testes rápidos aumentou. Desta forma, é mais fácil, a gente está tendo uma condição de fazer diagnóstico mais precoce. Nós temos no Centro Viva Vida, que a gente ainda mantém essa denominação para a população, né? Todo lá um aparato para que a população que esteja em dúvida ou que esteja aí querendo fazer o teste, ela pode procurar o Centro Viva Vida, né? Que lá os funcionários vão colocar esse indivíduo para que se faça, que ele entre no grupo de palestra e que aí ele entre então depois para que seja feito o teste e que se possa eliminar qualquer dúvida em relação à doença. É sigiloso, né? O acesso é fácil e, além do mais, você evita que a pessoa se contamine e fique transmitindo sem saber do diagnóstico. Então, na verdade, é quase que uma prevenção. O teste rápido hoje, a gente até considera uma prevenção que quanto mais cedo você fica ciente do diagnóstico, mais rápido a gente inicia o tratamento e evita a exposição. A leptospirose, doença transmitida pela urina contaminada de roedores e outros animais, é mais comum no período de chuvas, principalmente após enchentes. Saiba como evitar a contaminação no Saúde em Foco de hoje. As chuvas não trazem somente refresco para os dias de calor, elas também podem favorecer a proliferação de algumas infecções graves, como a leptospirose. A leptospirose é transmitida pela urina de ratos, bois, porcos, cavalos e outros animais, principalmente por ocasião das enchentes.
Qualquer pessoa que tiver contato com a água ou lama pode ser contaminada. A doença, se não for diagnosticada rapidamente, pode se agravar, podendo até matar. Por isso, atenção! Caso note um ou mais desses sinais, procure imediatamente uma unidade de saúde. Febre, dor de cabeça, dores pelo corpo, principalmente nas panturrilhas, vômitos, diarreia, tosse, pele e olhos amarelados. Você pode evitar a contaminação da doença com as seguintes medidas de prevenção. Evite o contato com água ou lama de enchentes. Impeça que crianças nadem ou brinquem nessas águas de lama de enchentes. Pessoas que trabalham na limpeza de lama, entulhos e desentupimento de esgoto devem usar botas e luvas de borracha ou sacos plásticos duplos amarrados nas mãos e nos pés. Utilize água sanitária para limpar e desinfetar locais e objetos que entrarem em contato com água ou lama contaminada. Acondicione e armazene o lixo adequadamente. Mantenha caixas d'água vedadas e limpas. Não existe vacinação contra a leptospirose para humanos no Brasil, mas o tratamento é oferecido gratuitamente pelo SUS. Nós vamos a mais um intervalo, são só 3 minutinhos. Já já tem mais informações para você. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Juliana Modas. Moda feminina, masculina, praia, modinha, perfumes, cosméticos, produtos eróticos e bazar. Loja com 20 a 60% de desconto. Avenida Quintino Vargas 310, no Paracatu Shopping. Laboratório Carlos Chagas, 46 anos de excelência e qualidade. Referência em análises clínicas, exames laboratoriais e toxicológicos. Atendemos a convênios. Descontos especiais para SUS e Faculdade Atenas. Lojas Avenida. Ofertas imperdíveis com vantagens no nosso cartão Clube Mais. Lojas Avenida. Confecção, calçados e cama, mesa e banho. Avenida Olegário Maciel 810. Eletroneiva, a mais tradicional loja elétrica de Paracatu. Temos tudo em materiais elétricos, padrões CEMIG, luminárias, duchas e acessórios em geral. Rua Josino Valadares, 131 Centro. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Para quem busca empréstimo consignado com as melhores taxas do mercado e sem burocracia, a XM Cred é a solução. Empréstimo para aposentados, pensionistas do INSS e servidores federais. Ao montar o seu escritório, procure a RS Móveis. Toda a linha completa para o seu escritório com móveis de qualidade e um atendimento personalizado. RS Móveis, Rua Paulo Camilo Pena, número 171, Centro. Tudo para alegrar o seu dia você encontra no Viveiro de Mudas Marabá. Plantas ornamentais, frutíferas e arbustos. Fazemos manutenção e projetos de jardim. Rua Gastão Pereira Gonçalves, número 126. As últimas novidades do mundo da moda você encontra na Lu Fashion Moda Feminina. Rua Joaquim Murtinho 222 Centro. Fone 3671-2681. JP Automecânica, especializada em câmbios automatizados, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica e mecânica em geral. Rua Prata, número 12, Amoreiras 2. Cantina da Benta oferece para você o melhor da comida caseira com o melhor preço. Aliamos sabor e qualidade em um cardápio balanceado para suas refeições. O lugar certo para você e sua família. Trabalhamos com self-service no quilo ou à vontade. Venha experimentar. Servimos Marmitex para empresas. Cantina da Benta, 3671-3714. Rua Boa Vista, 1262, Bela Vista, ao lado da rodoviária. É hora de intensificar o combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja sua família e sua comunidade. Sem ação não tem prevenção. Encha de areia até a borda os pratinhos das plantas. Atenda e auxilie as equipes de vigilância em saúde do município em seu imóvel. Coloque pelo menos uma colher de água sanitária nos ralos externos de sua residência. Faça sua parte. Evite água parada. Sem mosquitos, sem doenças. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho. Novas realizações. A legislação trabalhista prevê o pagamento de horas extras após o cumprimento do horário de trabalho. Mas você sabe como fazer o cálculo? Este é o tema do nosso quadro Direito de Saber. De acordo com a lei,
Os empregados não podem exceder a carga horária de 8 horas diárias ou 44 horas semanais. Em caso dessa carga horária ser excedida, cabe aos empregadores realizar o pagamento de horas extras, que são horas adicionais trabalhadas, além da jornada de trabalho tradicional. O pagamento de horas extras é um direito dos trabalhadores que prevê o pagamento de cada hora adicional trabalhada pelo valor mínimo de 50% sobre o valor da hora normal. Este valor pode aumentar caso houver um acordo entre empregados e empregadores, mas não pode ser inferior a 50% sobre o valor da hora normal de trabalho. Também é importante ressaltar que o número de horas extras trabalhadas não pode exceder a carga de 2 horas diárias. Há a possibilidade de banco de horas, que por sua vez é um acordo de compensação entre empregados e empregadores. Ao invés de receberem um valor extra pelas horas adicionais trabalhadas, os empregados ganham o direito de reduzir a carga horária em outro dia de trabalho, de acordo com a quantidade de horas extras que foram feitas em determinado dia. Cabe aos empregadores optar a melhor forma de compensação pelas horas adicionais trabalhadas por seus funcionários, se com pagamento de horas extras ou então com um banco de horas, em que os empregados ganham o direito de reduzir a sua carga horária. Mas é importante destacar que o banco de horas só poderá ser utilizado se houver um acordo coletivo entre a empresa e o sindicato da respectiva categoria. Em caso de aceitação do sindicato, as empresas também podem utilizar um limite de banco de horas, que geralmente é de 1 ano. Quando esse período é excedido, a empresa deve realizar a compensação através do pagamento de horas extras. Além de folgas ou saídas mais cedo da jornada de trabalho, bem como chegadas mais tarde à empresa, o banco de horas também pode ser utilizado como dias a mais de férias para o trabalhador. Assim como ocorre nas horas extras, as horas acrescidas no banco de horas equivalem a um aproveitamento de 50% a mais do que as horas que foram trabalhadas de forma adicional. Havendo dúvida, consulte sempre um advogado da sua confiança. Você tem direito de saber. A vacinação contra a aftosa teve redução na dosagem após solicitação do setor produtivo, que alegou perdas com efeitos da vacina na carne. Este é o destaque do Giro Rural de hoje. O Brasil é destaque mundial na produção de carne bovina devido aos cuidados sanitários feitos pelo setor produtivo, principalmente em relação à vacinação do rebanho contra a febre aftosa. Minas Gerais é área livre com vacinação. E a gente está caminhando para ser livre sem vacinação, como é o caso, por exemplo, do estado de Santa Catarina. Mas é importante que o produtor continue vacinando para que a gente possa melhorar o nosso status e passar a livre sem vacinação. Não temos casos de febre aftosa em Minas desde 1996, mas ainda estamos vacinando. Agora, uma redução na dosagem da vacina deve ser adotada pelos criadores de gado. A vacina era trivalente e agora passou a ser bivalente, como explica este professor da Faculdade de Medicina Veterinária da Unifenas. Na realidade, nós temos um custo hoje por volta de R$ 1,35 de uma dose de vacina, com um benefício muito grande, que é uma eficaz prevenção. Então eu acho que o produtor rural ele precisa se conscientizar disso e mais aderir e aumentar a vacinação, porque nós, nas últimas campanhas, a gente tem ficado aqui na região sul de Minas aquém das metas de vacinação. Segundo informações do IMA, um dos objetivos principais na redução da dose da vacina é para evitar as perdas econômicas em relação à carne do animal. O objetivo maior foi reduzir mesmo as reações vacinais que haviam ocorrendo nos animais. Então, por isso, diminuiu de 5 para 2 ml. Não vai ter doença, né? E diminuir os prejuízos que ele pode vir ter em caso de ter uma febre aftosa na propriedade dele. Se ocorrer, os animais, infelizmente, vão ter que ser sacrificados. A vacinação segue o Programa Pan-Americano de Erradicação e Controle da Aftosa. Qualquer caso de febre aftosa,
o proprietário ou o veterinário que atender tem que fazer a notificação imediata ao IMA, o Instituto Mineiro de Agropecuária. E o IMA, então, é que vai fazer a interdição dessa propriedade e tomar todas as medidas sanitárias para não haver propagação da doença. E a Quaresma é o período de 40 dias que antecede a Páscoa. Nesta época, os católicos costumam fazer penitência e uma delas é não consumir carne vermelha. O comportamento está refletindo no aumento da venda de peixes. O consumo de peixes às quartas e sextas-feiras ainda é uma tradição para muitas pessoas na Quaresma. Por isso, as vendas do alimento costumam aumentar nesse período. Nas peixarias e lojas especializadas, os vendedores apostam em produtos que atraem a atenção do consumidor. De acordo com o comerciante Carlos Eduardo, a expectativa é boa. A Quaresma todo ano é um ano assim que aumenta bastante a procura e a venda desse tipo de produto, né? A questão de peixes, bacalhau. Todo ano a gente tem percebido que tem aumentado o crescimento, né? Esse ano, embora nós estamos vendo aí um pouco de uma certa crise, né? O pessoal está um pouco apreensivo na compra, mas eu acredito que nesse período, com certeza, vai ter uma boa saída essa questão de peixe também. Os supermercados também se preparam para atender os consumidores nesse período da Quaresma. Esse aqui oferece peixes o ano todo, mas principalmente agora se concentra na compra desse tipo de produto. A expectativa nossa, comparada ao ano passado, é um crescimento aí de 10% a 15% em cima de volume de venda. Nesse início tem uma venda considerável, que é diferente, né? A gente chama de época sazonal. Ele começa a vender bem agora. O pico mesmo vai ser Semana Santa. E o que todo mundo quer saber, como estão os valores de peixes nesse ano? Será que eles vão estar mais salgados que 2018? Normalmente mantém alguma coisa, algum tipo, alguma variedade de peixe, sim, altera um pouquinho. Alguns para mais e outros para menos. No caso específico do bacalhau, esse ano está um pouco difícil de trabalhar. Só que as importadoras, agora que elas estão começando a repassar o preço para a gente. Então, a gente não tem um preço definido ainda para essa questão. Mas a alteração é mínima se tiver a questão do bacalhau. Peixes, alguns sobem um pouquinho, alguns diminuem um pouquinho, mas na maioria mantém o preço sim. A questão dos preços aí, a gente está otimista, mesmo com a alta do dólar, que é o que impulsiona mais o preço do bacalhau, mas ainda a gente acredita num crescimento esse ano. O peixe congelado é pouca diferença, foi pouca, acompanhando realmente a inflação do ano passado, né, do ano passado para esse, a inflação foi pouca, então não teve tanta diferença. A única diferença que teve realmente foi no bacalhau. Além do bacalhau, que é um produto muito consumido nessa época, outros peixes também ganham destaque na mesa. Muitos são tradicionais do dia a dia e outros são escolhidos pelo preço mais acessível. Os peixes que mais são procurados hoje são o filé de tilápia, o filé de merluza, bacalhau, né, de todas, assim, de várias formas. O bacalhau sai muito, também a sardinha. E aí a gente trabalha com outras linhas também, né, que tem o lombo de pirarucu, o filé de abadejo, que é uma linha mais nobre. Que as pessoas também procuram. Mas o que mais se procura mesmo é os convencionais, que é a tilápia, a sardinha, a merluza, esse tipo de peixe são os peixes que são mais procurados nesse período. A Quaresma começou agora, mas quem gosta de peixe não pode dar bobeira. É bom garantir o almoço da Semana Santa. Se você não se antecipar, é provável que fique sem, porque na hora últimos dias, Semana Santa, a procura é bem alta. Então, quem gosta de bacalhau vai encontrar ou não encontra um produto, né? O Jornal da Manhã desta segunda-feira fica por aqui. Continue ligadinho na nossa programação pelo portal mbnews.tv.br. A gente volta a se encontrar amanhã. Tchau, tchau. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado.
Para quem busca empréstimo consignado com as melhores taxas do mercado e sem burocracia, a XM Cred é a solução. Empréstimo para aposentados, pensionistas do INSS e servidores federais. Ao montar o seu escritório, procure a RS Móveis. Toda a linha completa para o seu escritório com móveis de qualidade e um atendimento personalizado. RS Móveis, Rua Paulo Camilo Pena, número 171, Centro. Tudo para alegrar o seu dia você encontra no Viveiro de Mudas Marabá. Plantas ornamentais, frutíferas e arbustos. Fazemos manutenção e projetos de jardim. Rua Gastão Pereira Gonçalves, número 126. As últimas novidades do mundo da moda você encontra na Lu Fashion Moda Feminina. Rua Joaquim Murtinho 222 Centro. Fone 3671-2681. JP Automecânica, especializada em câmbios automatizados, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica e mecânica em geral. Rua Prata, número 12, Amoreiras 2. Cantina da Benta oferece para você o melhor da comida caseira com o melhor preço. Aliamos sabor e qualidade em um cardápio balanceado para suas refeições. O lugar certo para você e sua família. Trabalhamos com self-service no quilo ou à vontade. Venha experimentar. Servimos Marmitex para empresas. Cantina da Benta, 3671-3714. Rua Boa Vista, 1262, Bela Vista, ao lado da rodoviária. A APAE de Paracatu está há mais de 40 anos prestando relevantes serviços de assistência social, educação e saúde às pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Atualmente, atende 450 pessoas entre crianças, jovens e adultos, dá assistência aos familiares e realiza mais de 2.000 atendimentos de saúde por mês. No momento, a instituição está passando por sérias dificuldades financeiras e corre o risco de fechar as portas. Para que isso não aconteça, estamos pedindo socorro ao povo paracatuense. Ajude a APAE a continuar servindo a quem muito precisa. Faça uma doação emergencial na conta da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do Banco Cicobi Crédito Gerais. Agência 4119, conta corrente 990, dígito 3. A TV Minas Brasil doou todas as chamadas dessa campanha e ainda contribuirá financeiramente para motivar a sociedade paracatuense a ser parceira desse importante projeto nesse momento tão difícil.